Cristo, o caminho. Cristo, o caminho. Ele mesmo decretou isso. Ele falou, eu sou o caminho. Meu amigo, se você está perdido no matagal desta vida, e você não tem uma bússola, lembre-se que Cristo é o caminho. Encontre-o. Encontre-o. E você terá referência na sua vida. Referência que vai lhe trazer vitória. Este é o caminho de Deus. O caminho de Deus é caminho de vitória, de riqueza, de prosperidade, de bênção. Parece que tem muita gente que duvida disso, que quer olhar o caminho de Deus como o caminho do pagador de promessa. Aquele que quer salvar a si mesmo na força dos seus esforços, na força do seu braço, na força das suas obras. Ele tem que subir escadas e mais escadas de joelho, pagando um preço para mostrar, Senhor, olha meu esforço, olha a minha obra. Eu mereço, Senhor, eu mereço. Eu estou me fazendo digno de Ti, através dos meus esforços. É minha obra. Ele quer salvar-se, encontrar solução através das suas obras, da sua força, do seu projeto. E tudo será conforme a sua fé. Jesus já disse isso. Tudo será conforme a sua fé. Se essa é a sua fé, a coisa vai acontecer dessa maneira. Eu prefiro a fé dada por Jesus Cristo, a fé do tipo de Deus. Você pode ver isso em Abraão. Abraão tinha uma recomendação. Abraão, ser perfeito. E você será abençoado. Esta recomendação para Abraão. Você será abençoado. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado, Abraão. Mas você tem que andar perfeito. Ser perfeito na minha presença. Aí está a condição da vitória para Abraão. Uma condição dada por Deus. E o que aconteceu com Abraão? No deserto, na sua trajetória, Abraão tornou-se rico. No deserto, Abraão foi um homem rico na sua época, caminhando até o seu destino, o Carvalho de Siquém. Bênção, prosperidade, porque o Senhor era com Abraão. E quando você anda com Deus, Ele não acrescenta dores. A riqueza vem sem dores, sem sofrimentos. Abraão foi próspero. O seu neto também foi próspero, Jacó. O seu sogro notou que tudo que
ele empreendia era abençoado. E assim, ele prosperava à custa de Jacó. Então deu um golpe em Jacó. Fez Jacó trabalhar mais 15 anos. Porque sabia que com Jacó no seu terreno ele teria prosperidade. Jacó tinha a bênção da prosperidade com ele. Aí está o caminho de Deus mostrado nas Escrituras. Prosperidade, bênção. José também. José foi fiel a Deus, não seguiu o caminho dos irmãos. Os irmãos tinham ódio dele, então venderam-no como escravo a um mercador de escravos. Mas nessa posição, ele era fiel a Deus. Ele dizia, não vou pecar diante da presença do meu Deus. Aí estava o condicionamento de José. E quando surgiu a tentação, ele falou, não posso pecar diante do meu Deus. Por causa disso, ele foi para a prisão. Mas da prisão, ele saiu, depois de vários anos na prisão, para ser o príncipe do Egito. Prosperidade, prosperidade pela fidelidade a Deus. Está dizendo que Deus abençoa. Deus abençoa a prosperidade na fidelidade para com Deus. Então nós temos referências e mais referências. Daniel praticava algo que nós esquecemos, um culto a Deus 3 vezes ao dia. Ele abria a janela e olhava na direção de Jerusalém. E ali fazia o culto dele 3 vezes ao dia. E o povo, quando via a janela aberta, sabia, Daniel está em culto com seu Deus. Culto a Deus. Qual o resultado? Quando chegou a hora terrível da provação, Deus esteve presente e fechou a boca dos leões. Fechou a boca dos leões. E Daniel não foi devorado. Por quê? O Senhor é um escudo. O Senhor é um escudo contra os dardos inflamados do maligno. E Daniel viu a vitória. É isso que Deus quer para o seu povo, vitória. Um povo vitorioso. O povo que confia na palavra de Deus. O centurião romano descobriu isso. Então chegou para Cristo e disse, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diga uma palavra, uma mensagem tua. É meu servo que está distante daqui, sofrendo paralisia com grandes dores, ele será curado. Uma mensagem tua e ele sarará. Esta foi a visão do centurião. Quer dizer, a palavra de Deus também cura. E as Escrituras dizem, enviou a sua palavra e o sarou. O centurião captou essa mensagem. A autoridade que existe na palavra de Deus e confiou em Jesus Cristo. Disse, olha, eu sou homem de autoridade, eu tenho soldados à minha disposição,
Eu digo, vai, ele vai. Ele vai fazer a tarefa que eu mandar. Essa tarefa o Senhor pode fazer. Só o Senhor dá ordem, dá uma mensagem. E os teus anjos farão a tarefa. É autoridade. O Senhor tem autoridade, Jesus Cristo. E a tua palavra tem autoridade. A tua palavra irá curar o meu servo. Jesus olhou para aquele homem e ficou admirado. Não vi uma fé como esta em todo o Israel. Não vi. Gente, aqui está a lição. Aonde devemos nos apoiar nas mensagens de Jesus Cristo. Aí está o nosso norte. Aí está a nossa referência. Aí está a nossa saúde. Aí está a nossa prosperidade. É o caminho que nos ensina a olhar para o alto. Estamos vivendo em dias materialistas aqui, nesse terceiro milênio. Tudo aponta para baixo. Temos que olhar para o mundo e para as coisas do mundo. Aí está a meta do materialismo. E querem tirar a presença de Deus diante dos nossos olhos. Mas é momento de olharmos para os ensinamentos do passado e obtermos as vitórias. As vitórias, elas estão ainda em pé. Deus não muda. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão, disse Jesus Cristo. Deus é o mesmo. Se quisermos aprender esse caminho da vitória, temos que olhar para os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele falou, entra no teu quarto, fecha a porta, e ali no oculto, o Deus que está em oculto vai te ver. É a partir dali que você vai receber as setas, as referências de Deus para a tua vitória. Os verdadeiros adoradores, agora eles adoram em espírito e em verdade. Aí está as novas criaturas. Eles não adoram mais em templos. Eles sabem que Deus disse, não habitarei em templos feitos por mãos de homens. Palavra de Deus. Não habitarei em templos feitos por mãos de homens. Mas o que aconteceu? 2000 anos se passaram. E durante esses 2000 anos criaram templos. Templos, templos, templos. E apareceram sistemas igrejeiros, denominacionalistas e tradicionalistas. Com isso nos ofereceram obra de homens, doutrinas, dogmas, catecismos. E com essas cordas nos amarraram e nos fizeram ovelhinhas de Jesus, pessoas obedientes ao sistema, pessoas dirigidas pelo sistema durante 2000 anos. O que aconteceu? Entristeceram o Espírito Santo. Entristeceram o Espírito Santo. Entristeceram o Espírito Santo. E Jesus deve ser oferecido, mostrado pelo Espírito. Esse é o plano de Deus. Mas os homens tiraram do cenário o Espírito Santo durante 2000 anos e nos ofereceram dogmatismo, teologia sistemática, filosofia, lógica, no lugar do Espírito.
Espírito Santo e da palavra de Deus. Tragédia, tragédia, tragédia. 2000 anos transcorreram. E esse sistema não convenceu o mundo. Não convenceu o mundo. A conclusão, sistema falido. Um sistema falido. Um sistema falido. Entristecer o Espírito Santo. Aquele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Quem leva para a vitória é o Espírito Santo e as Escrituras Sagradas. Daí a necessidade do aparecimento dos filhos de Deus nesse terceiro milênio. Aqueles que levantam as Escrituras Sagradas e olham para o Espírito Santo, aquele que vai trazer a verdade à nossa vista de forma clara e distinta. E assim teremos unidade no Espírito e na palavra. Saberemos como olhar para o alto, saberemos como ver o reino de Deus, o reino espiritual, o reino que você não encontra em nenhum endereço terrestre. Ele não tem um número, ele não tem uma rua, não tem uma vila e uma cidade. O reino de Deus é um reino espiritual. E isto vai nos levar a um ensinamento. Você é espiritual. Você tem espírito. Você tem espírito. Você tem um lugar chamado a lâmpada do Senhor. É nesse lugar que o Espírito Santo ilumina você. E a partir dessa iluminação, a sua mente vai conhecer a vontade de Deus. Mas para isso temos que reaprender, recuperar os ensinamentos de Daniel, os ensinamentos de Davi. Davi disse: não tira de mim o teu espírito, não tira de mim o teu espírito, não tira de mim o teu espírito. Davi sabia a importância do Espírito Santo. Daí a vitória de Davi sobre Golias, a vitória de Davi sobre ursos, sobre leões. A força do braço de Deus do seu lado. É isso que Deus quer recuperar nesses dias. Quer trazer presente diante dos nossos olhos. Podemos ser vencedores. Tem um inimigo que anda em derredor. E a missão dele é destruir, matar e roubar. Ele é um enganador, cheio de promessas. Ele falou para Eva: você não morrerá. Quando Deus disse: se comesse do fruto da árvore da ciência e do bem e do mal, morreria. O diabo é um enganador. Faz promessas, narrativas. Cria ilusões. Daí a gente pode ver o fim do filho pródigo. Sonhava com a cidade grande, as ilusões da cidade grande, as promessas da cidade grande. Vou ficar rico, então voltarei para mostrar a meu pai a minha fortuna. Ele seguiu as seduções, as promessas da cidade grande. Resultado,
Resultado, queimou a riqueza do pai. Resultado, terminou em andrajos. Andrajos. Desejava até comer as bolotas dos porcos. Miséria. O retrato da miséria. Aí ele olha para a casa do pai e vê os servos bem vestidos e comendo bem. Ele fala, vou voltar para a casa do meu pai. A casa do pai tem prosperidade. A casa do pai tem prosperidade, tem riqueza. E quando ele volta para a casa do pai, qual é a atitude do pai? O pai fica contente quando o filho regressa aos terrenos do pai. Meu filho estava morto. Ele voltou. Manda dar um banho nesse rapaz. Troque-lhe a roupa. Depois que mudaram a aparência do rapaz, dê-lhe um banquete. Riqueza, riqueza, prosperidade. E depois do banquete, deu-lhe um anel de filho. O anel de filho, anel de autoridade. Autoridade. É aquilo que Jesus Cristo disse. Se você guardar a minha palavra, eu venho fazer morada em você, em meu Pai. E tudo que eu faço, você vai fazer também. Você vai ter autoridade. Você vai ser visto pelo céu como filho. E você vai receber o anel, autoridade. E isso é símbolo de prosperidade. Vindo do alto, quem crê verá a glória de Deus. E deu-lhe o poder de tornar-se filho de Deus. Quem? Aquele que crê. Que crê em quem? Em Jesus Cristo. Quem crê verá a glória de Deus. Que possamos nos colocar nesse caminho de Deus, no caminho de Jesus Cristo, para recebermos dele todas as bênçãos que ele já programou e pagou o preço. E agora entrega em nossas mãos. Amém.